Salve, salve, galera, sejam todos bem-vindos. Estamos começando, então, o primeiro programa oficial do Boss Tá On. E eu não posso deixar de apresentar ao meu lado ele, o menino de ouro do Guarani, Guilherme Goulart. Muito obrigado. Salve de palmas para mim mesmo. Queria agradecer esse momento único com os meus grandes amigos Alan Jones, o nome inventado, o meu colega de trampo do dia a dia, Bruno Lira, e o meu maravilhoso presidente Winder. Bem-vindo, presidente. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui perto de pessoas tão ilustres, né, que faz o nosso dia cada dia mais feliz, muito feliz. Esse presidente é uma simpatia. Jones. Eu tô curioso com essa música romântica, né? Tem um clima. Não, Não, deixa essa para eu apresentar. Você curtiu? Gente, agora com vocês, ele, o galã desse programa, a careca mais lustrada que você vai ver. Se você quer realmente saber o que é um boss, o boss tá aqui. Alan Jones! Pois é, gente. E hoje foi lustrado hoje mesmo, tá vendo? Tá dando pra ver o brilho? Não, a equipe de maquiagem funcionou. Funcionou. E tá Muito aqui bonito. perfeito. Mas, pois é, gente, obrigado novamente. É um prazer estar com os meus queridos, o meu Gui Hilbert, o nosso grande Lira, e o Marajá, o presidente do Cinep Minas. Tem até um currículozinho dele aqui. Vamos passar aqui. Homem importante, gente. Um homem importante. Nosso prestígio está só aumentando. Professor Winder Almeida, sócio proprietário do Colégio Sócrates, em Contagem. Governador assistente do Rotary Clube de Contagem, onde também já exerceu as funções de presidente, presidente da Casa do Rotariano e presidente da Comissão de Subsídio Distrital. Isso aqui eu vou querer saber dele daqui a pouquinho, o que significa. E atualmente é o presidente do Cinep Minas. Então, muito obrigado, professor Winder. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu mais uma vez estar perto, junto aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo espaço maravilhoso. Gostando muito de ver aqui. Tirando vocês, tudo é maravilhoso. Com vocês fica melhor ainda. Perspicaz. Presidente de tanta coisa. A próxima presidência é o qual, hein? Nós estamos precisando de uns presidentes diferentes aí, hein? Não, teve mais presidência aqui também. O que eu não consigo só ser presidente lá em casa, né? É mais difícil. Presidente, isso é impossível. Isso aí a gente já entendeu. Presidente, então vamos lá. A gente quer começar hoje apresentando você para o nosso público. Aí a gente queria comentar sobre a sua trajetória. A gente já conhece bem, que a gente tem essa proximidade, mas é uma história bacana, uma história de sucesso, uma história que são muitas glórias, né, presidente? Que hoje colocou você na cadeira, respondendo pela educação privada no estado de Minas Gerais, que não é pouca coisa, né, gente? O Cinep em Minas hoje corresponde a 50% do território, né? O maior Cinep, né, presidente? Eu queria que você explicasse para a gente desde lá do começo, que você já não chegou presidente, hoje é presidente, mas como é que foi lá atrás, presidente? Conta para a gente o começo da sua trajetória, sua formação, contagiense. Na verdade, a minha área é de TI. Eu comecei com TI há pouco tempo atrás, né? Você não era nascido, mas é pouco tempo atrás. E pelo meu pai ser pastor, né? Então eu tive uma bolsa no Colégio Batista Mineiro para fazer eletrônica. Então eu formei eletrônica e trabalhei, na época, numa grande empresa chamada Sharp Equipamentos Eletrônicos, né? Que fazia videocassetes, máquinas de calculadoras, autenticadores de caixa, né? Os bancos trabalhavam com isso. Então era uma referência nacional, era a Sharp Equipamentos Eletrônicos. E ali comecei a desenvolver um trabalho, pouco tempo lá, mas como a informática começou no Brasil ali nos anos 85, começou a dar um boom, né, exponencial, digamos assim, eu fui trabalhar numa empresa de banco, do Banco Itaú, chamada Itautec, quando o banco começou a informatizar, né, fazer a parte online das agências. E com esse boom foi um crescimento muito grande na área de tecnologia. E ali eu comecei a trabalhar com a questão de informática na época. Na época, né? Eu falando assim, eu fiquei tão saudosista. Eu falei, gente, TI naquela época, o que? Datilografia? Quando alguém acionava um TI, qual era o problema que tinha que resolver ali? Olha, realmente você tocou no ponto. Era datilografia mesmo, né? Era o Sim/M, né? Era um disco de 8 polegadas, né? Bem bacana, né? Você regular o
a síncrone dele ali era algo assim meio no olho, né? Era muito interessante. Mas aí quando começou a questão do Banco Itaú, né, a questão da informatização, né, do online nas agências, o Banco Itaú de um lado e o Bradesco do outro, buscando a melhor opção. E ali o PUM foi para as empresas, né? E dentro da empresa que eu trabalhava, ela tinha 2 segmentos bem distintos, né? A gente chamava de mercado e Itaú. Itaú era muito grande para a gente, a empresa era do banco, mas a gente atendia mercado. Então eu fui para a área de mercado à época. Então eu comecei a atender Fiat, Petrobras, a grandes empresas que tinham computador, porque ele era muito caro, né? Era muito, mas muito caro mesmo. E tem uma história interessante, né? Por exemplo, quando hoje a gente vê o QR Code aí, bacaninha, né? Eu lembro quando lançou o código de barras, né? O famoso código de barra. Quando foi lançado, a Fiat foi fazer o acompanhamento da linha de montagem com código de barra, né? Compraram uns 15, 16 computadores para fazer todo o acompanhamento e eu que instalei os computadores. E o computador naquela época dava muito problema, né? Então a linha de montagem tinha que parar por causa de um computador até conseguir resolver. Aí eles diminuíam a velocidade da linha, o pessoal começava, os técnicos lá, a bater com as ferramentas na linha de montagem, fazer aquele alvoroço, vai mandar a gente embora, tá diminuindo a produção. Mas não, era só um computador que tinha estragado, que tinha que consertar ele rapidinho para liberar. A gente está falando de que ano aí, Winder? De outro dia. De outro dia. Não, eu tô pensando na linha de montagem porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em fornecedores Fiat e hoje assim, a Fiat chegou a produzir 3.500 carros dia, né, nos tempos áureos. Aí eu fico pensando, essa época era o que? O Fiat 147? Qual que era a produção? Não era o Fiat 147. Não, é sacanagem. Não. Era Panorama, você lembra da Panorama? Tinha também a Elba, né? Mas isso era nos anos 90, início do ano 90, 89, 88, 90, alguma coisa assim. Já tinha um Uno. Já tinha um Uno. Já tinha um tipo pegando fogo. Não, anos 90 foi uma época boa da Fiat. Aí veio Fiorino, veio Uno, aí colocou Uno com bunda, Uno sem bunda. Como é que chamava aquela caminhonetezinha? Opa! O que houve aí? Pode ser celular, hein? Foi uma falha técnica. Mas já foi corrigido. Mas... Ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Você aí que está nos ouvindo, você também pode nos acompanhar pela internet. Estamos ao vivo agora no YouTube e vai ser sempre assim. Desde da experiência profissional do Winder até aqui, a gente já conseguiu isso, tá? Então temos internet hoje. Pois é. Então vamos lá. Então, Itautec técnico, Itautec depois tem uma trajetória dentro da própria Itautec. Você assumiu lá cargos de gestão, conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso? Foi interessante a questão da Itautec, porque como tinha poucos técnicos, né, a internet estava começando, linha de escada, aqueles modem bacaninha, né, se conectava, tinha um horário para conectar, porque era muito caro. Na Fiat? Isso era lá? Não, isso é na nossa casa, na Fiat? Na em todo Fiat? lugar, não era só na Fiat, né? A internet não estava liberada ainda, não era assim também que você pegava e tinha internet, era poucas pessoas, né? Eu lembro, eu sei o nome e o sobrenome do primeiro computador instalado em BH, nosso lá da empresa que eu trabalhava, uma das maiores, chamava, não tem problema falar o nome da pessoa aqui não, nem sei se está vivo ainda, mas era um japonesinho chamado Fernando Igara, né, lá no Bandeirantes, um computador instalado, e realmente o rapaz, o japonesinho, sabia mais do que eu, inclusive, que era técnico do equipamento, né, porque ninguém tinha computador em casa. Mas a questão da internet era muito interessante, porque você começava a desenrolar, né, pelo FMG, que eram os links, então assim, era bem prematuro mesmo aquilo ali, né, não tinha essas... Aí depois começou a ter a plaquinha, se colocar no computador, tinha escada e tal, aí dava um raio, queimava a plaquinha, o computador do cara ia junto também, então era muita confusão. Mas na Itautec, o Alan, foi interessante, porque eu entrei lá e teve uma vaga de coordenador, com 2 anos que eu estava lá, e o meu gerente era muito bacana, ele era muito coerente, né? Então, assim, ele colocou os amigos deles todos trabalhando lá. Mas quando surgiu a vaga de coordenador... Contei ironia. Colocou a vaga de coordenador, ele selecionou, né? E com essa formação que eu tive, né? Que eu acho que a igreja tem uma formação muito bacana, porque você está ali exercendo vários cargos na igreja, você acaba tendo uma formação de liderança, né? Líderes de mocidade, líderes de grupo de jovens, essas coisas todas. E eu fui escolhido como coordenador, no meio de 5, 6 pessoas. Né? Aí eu saí de férias, voltei, o cargo era meu. Então ali eu comecei a minha trajetória de gerente, né? E a empresa do Banco Itaú algo que eu
uso muito no Colégio Sócrates, e no Cinep, inclusive, a gente está fazendo isso lá, é a questão de formação, né? Na Itautec, você entrava lá, você passava 3 meses em São Paulo fazendo curso, para aprender a trabalhar, porque o curso que se fazia na escola, né, não era suficiente de técnico. E isso aconteceu. Ainda não é, viu, presidente? Ainda tem muita gente saindo aí formado sem formação. Então, lá na Itautec, né, o banco, a empresa do banco, ele prezava muito pelo gerenciamento. Então, eu fiz vários treinamentos na empresa de gestão, né? Na época, a empresa chamava Manager, né? Levava a gente para São Paulo, ficar 2 semanas lá, num clube lá do Banco Itaú, com muito treinamento. Então, assim, eu acho, inclusive, que, não sei, mas foi uma graduação que eu fiz na Itautec na questão de gestão. Era muito bacana. Teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que foi o fato essa experiência, que é década de 80, né? 90. Sim. 80, 80, não, de 87, mais ou menos. A mentalidade da gestão, né? Porque você tinha um gestor que estava ali favorecendo os seus amigos, e a gente vem vindo numa evolução dessa ideia desse chefe, mais para a visão do líder, que vai justamente buscar desenvolver as suas competências, habilidades da equipe, buscando aquele que tem mais repertório para ocupar um determinado cargo. E você conseguiu romper uma barreira dessa, da década de 80, que tinha essa coisa mais rígida, e conseguir ser escolhido de férias, né? Retornou de férias e foi escolhido. O que você atribui isso? Que habilidade você desenvolveu ali, que você acredita, que fez com que você superasse essa barreira que era crônica em empresa, principalmente década de 80, década de 90, ser escolhido? É muita competência, presidente? Eu não vou falar que não, mas eu acho que a questão do Banco Itaú, né, a empresa lá, era muito focada em resultado, era números, né? Você tinha que apresentar o resultado, os números, né? Então, eu acho que eu trouxe isso para minha vida. Se a gente tem um foco e tem aquela meta, né, seja ela qualquer meta, inclusive algumas metinhas que colocadas as pessoas batem e ficam felizes hoje em dia. E fica jogando a cara ainda, né, presidente? Ainda fica querendo um elogio porque bateu a meta, A né? gente vai chegar nesse ponto, tá no script. Na minha época, assim, não bateu a meta, você era demitido. Né? Você não Entendi. tinha parabéns porque bateu a meta, não existia isso. Né? Como é que é a Então, história era- do era motorista de ônibus? Motorista de ônibus? era muito a questão de número de resultado. Né? Você tinha um número de equipamentos, você tinha um número de técnicos, você tem que atender. Ah, mas eu quero... Não, peraí. É números, é resultado, né? E tempo, né? Então, muitas pessoas ficam assim, mas você é muito apressado, você coloca uma missão e quer resultado. Poxa, quando eu trabalhava na década de 80, eu tinha 2 horas para atender um tipo de computador lá, e se eu não atendesse, eu tinha multa. Eu não queria saber se era perto, se era longe, se estava chovendo, se tinha táxi, se tinha uma batida no anel. Era 2 horas para resolver. Era para resolver, não era para atender. Entendeu? Então, hoje as pessoas ficam muito com essa questão. Ah, você coloca, não, mas só tem 1 semana que você me passou essa missão, você já quer resultado? Quero. Se eu passei, eu quero, eu preciso, a gente precisa. Né? Então, hoje esse foco, eu acho que o Itaú me deu lá atrás, sabe? E como eu trabalhei 2 anos antes de ganhar essa promoção, virar coordenador lá, eu tinha muito isso, porque me cobravam. Olha, eu te dei 5 computadores para consertar hoje. Quando eu voltei no fim da tarde, você consertou quantos? 4. Você deixou 20% sem fazer. Você atendeu 5? Atendi os 5. Mas fechou 5? Não. Então, fechei 3. Pô, você atendeu 60%. 40% foi falha. Não tem como. Ah, mas não tem mais. Foi falha, né? Então, a gente tem que... Eu acho que eu trouxe isso para a minha vida, né? E a formação que a gente tem na casa da gente, né? Antigamente era bem diferente, né? O pai olhava para a gente sabia o que podia ou não fazer, ou era para falar, ou era para sair dali, né? Tudo passa, né? Então, essa é uma questão também, eu acho que de formação, que foi me colocado desde o início. E eu sempre gostei de exatas, então acho que ficou até mais fácil. Chegou aqui pra gente aqui no meu celular agora há pouco. Você também tem um talento muito bom em seleção de pessoas. Você é muito bom para selecionar os times que trabalham com você. Isso veio da época da Itautec? Como é que foi isso aí? Olha, para ser sincero, quando você pergunta assim, eu tenho algumas coisas, eu lembro que, não sei se foi certo ou errado, mas dentro da minha capacidade que eu tinha à época, do estudo que eu tinha, eu fazia muita prova de seleção, por exemplo, no Cefet, né? Colocava lá, eu ia lá aplicar a prova para contratar técnicos, e tinha lá 50, fazia uma prova, deixava o pessoal, não podia sair da sala, terminava, aí saía, entrava outra turma e fazia a prova de selecionar técnicos. A empresa, na verdade, pagava muito bem, a empresa que eu trabalhava. Então, na hora que eu ia corrigir as provas,
eu já pegava, eu corrigia pela letra. Se a letra era feia, eu nem olhava. Que isso, mas o Eu cara não tinha que ter sorte de caligrafia. tinha, porque o cara tinha que escrever. Como é que eu ia contratar um técnico que tinha letra de médico? Não tinha como, né? E o relatório, naquela época, era escrito, não Era escrito à existia. mão, Não era escrito à existia. mão, né? Então, eu acho que a questão da seleção, ela também vem nesse quesito de pegada, né? Você vê, por exemplo, você só tem uma chance de deixar a primeira impressão. Se eu vou te contratar hoje, você vestido desse jeito, com essa careca aí, eu talvez não te contrataria, né? Depende Entendi. para a função, né? Depende da função. Então, assim, né? Aquela história sempre, você só tem uma chance de deixar a primeira impressão, né? Nós Entendi. estamos aqui no ambiente descontraído, tá tranquilo. Mas você nem estaria numa entrevista de emprego para gerente de relacionamento de alguma empresa dessa forma, Não, né? de maneira alguma. Aí, A nesse não ser caso, que a fosse gente... do Google, do Facebook, não é isso? Ou da Chili Beans, né? Também, Quem né? sabe? Quem sabe da Chili Beans. Mas a gente fez uma entrevista aqui pro Boss da On, ele veio assim. Aí a gente olhou pra ele e falou, o Boss tá lindo. Uma bosta. Ô, senhor, Bosta, não. mas vamos voltar aqui, gente, vamos focar que a nossa plateia, nosso público está querendo conteúdo. Vamos lá, presidente. Então, a gente passou ali na década de 80, 90, você contando que veio da parte de informática, a sua formação, licenciatura plena em matemática. Sim, matemática e desenho, e antes, né? Como eu disse, eu formei em técnico eletrônico. Técnico Formação eletrônico. Entendi, caiu na informática. Só que daí veio, acho que ali que começou toda a trajetória, né? Que a gente tem das entidades de classe que você participa, foi quando você foi empreender, Sim, que foi na década de 90, sim, eu abri a escola em 94. em 94. 94 para E 95. como é que foi essa história? Como é que começou? Da onde veio o estalo para a abertura do Colégio Sócrates, que já está completando, eu estou ruim, alguém fez a conta aí? 28 anos. 28 anos. Como é que foi isso, presidente? Conta pra gente. A maioria das escolas, né? Eu vi até a escola de um amigo meu, chamado IEP, a proprietária ela dizendo que ela era uma excelente professora e resolveu abrir escola. Então, normalmente, uma escola é aberta por uma excelente professora. Então, minha esposa, né, a Carla, ela era uma excelente professora, dominava bem, e ela... E a gente, né, que trabalha de exatas, à época eu fiz aquela conta que todo mundo faz. Quanto você ganha? Ah, eu ganho X. Tá, quanto que o aluno paga? Paga meio X. Meio X. Então, quer dizer que 2X paga seu salário. Quantos alunos você tem? Eu tenho 10X. Então, peraí, então 8X é lucro. Então, essa conta, né, que eu fiz lá atrás, totalmente equivocada. Né? Famosa conta de padaria. Essa conta de padeiro, eu vou te falar, viu? E resolvi abrir uma instituição de ensino, né? Uma escola de educação infantil à época. Então, na verdade, foi um start porque ela ganhava muito mal nas escolas que ela trabalhava lá, na região, no Eldorado. E eu tinha uma condição financeira muito boa, porque eu trabalhava numa das maiores empresas de informática do Brasil. Né? E falei assim, olha, vou abrir uma escola para ela. Aí abri a escola para ela. Mas aí a escola começou a crescer, desenvolver. A questão da informática começou a cair muito à época, porque abriu o mercado brasileiro, o mercado era fechado, né? Porque esse computador era muito caro no Brasil. Aí abriu o mercado, então houve uma prostituição muito grande, os importados dentro do Brasil. Aí o valor de mercado do profissional à época caiu muito. Então a escola começou a crescer. Aí eu larguei a informática e optei em continuar na escola. A escola começou a crescer bastante. E como empreendedor, aí comecei a associar, né? Fui levado por uma diretora lá de contagem, né? A Ieda, lá do Colégio Montessori, para o sindicato. Me levou lá, um café com o presidente, né? Que a gente retornou isso agora no sindicato. E foi muito bacana, que eu comecei a ver realmente como que funcionava a escola. Aí que eu fui entender como que era uma escola, que tinha uma convenção coletiva, né? A questão tributária já estava tranquila, né? Mas aí que tinha uma convenção coletiva, que tinha que seguir, tem as questões de calendário. E aí foi me entender realmente para inteirar do assunto. Então foi nesse quesito aí da Carla ser professora que eu fui para o segmento educacional. Mas a ideia do empreendedorismo, no primeiro momento, foi dela, então. Ela tinha uma professora sonhadora que desejou realizar e você veio a somar com isso. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ela não queria ter escola. Exatamente isso, só que ao contrário. Só que ao contrário. Ela não queria ter escola e como eu trabalhava, e na época, assim, as formas de investir no Brasil eram muito poucas, né? Então, por exemplo, o que eu fazia? Eu comprava dólar.
Eu comprava dólar, eu tinha telefone que antes você, na sua época, você não está lembrado disso, né? Você não era nascido. Você alugava as linhas. Você alugava as linhas de telefone. mesmo? Então eu tinha Isso eu não telefone lembrava. alugado, né? Eu tinha telefone Sim. alugado. Eu troquei, por exemplo, uma época eu troquei um telefone em um carro, pra você ter ideia, telefone fixo, né? Foi por E- terreno, era... Isso. Então, eu tinha vontade de empreender, né? Então, algumas opções à época, eu cheguei a abrir uma empresa de mobiliar motor com 2 amigos meus, né? Com o Adalto e com o Juvenato. Motores de impressora, matriciais, e uma empresa pequena. A gente começou mesmo, a gente trabalhando, né? Os horários alternativos para fazer isso. E também a questão de telefonia, que a gente fazia bobinas de telefone. Eu tinha que abrir uma empresa, né? Eu era chefe, né? Digamos assim, chegava a ser 130 pessoas na Itautec, tinha um salário muito bom e via que o cheque ia embora, né? Aquele overnight, né? Todo dia, né? O saldo só aumentando, só aumentando, só aumentando na conta, mas eu tinha que investir, tinha que empreender, tinha que abrir uma empresa. Aí comecei a procurar alternativas. Fui para algumas alternativas, alguém na época falou, abre um sacolão dá muito dinheiro. Mas eu disse, mas dá trabalho demais, você tem que ir para o Ceasa 2 horas da manhã. Eu disse, não dá, esse negócio de acordar muito cedo não está comigo. Aí eu fui pro lado de escola, mas aí foi uma briga com ela, porque ela não queria abrir escola. Não, dá muito trabalho, menino dá uma canseira. Mas aí a tia dela me ajudou a convencê-la, por isso que eu abri o Colégio Sócrates. Na época chamava Escola Infantil Sócrates. Por que Sócrates? Porque Sócrates, alguém me perguntou, mas você gosta muito de futebol, né? Colocando um jogador de futebol, mas não foi bem por isso, né? Porque o maior bem do homem é a sabedoria, né? Sei que nada sei. Então, quando optamos em abrir uma instituição de ensino, eu queria um nome bacana, né? Então, e por que esse nome? Tinha que ter um contexto, né? Então, tinha Pitágoras à época, tinha Promove, tinha Batista. E aí a gente estudando um pouco, pesquisando, chegamos no nome de Sócrates. Entendi. Mas eu achei que a história do jogador de futebol era mais legal. Ele dava uns toques de calcanhar muito bacana mesmo. O Sócrates era irmão do Raí, não é isso? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. É, mais ou Que era médico. É. O cara, ele ia dar certo de qualquer jeito. Né? Não tinha como dar E errado. ainda aprendeu a jogar bola. O presidente, você falou um negócio mais para trás, muito interessante, onde você cobra a meta e você dá a missão pro rapaz e ele tem que entregar em pouco tempo. E a sociedade de hoje não entende muito bem essa cobrança. Você atribui o seu crescimento a esse fator, a mostrar resultado o tempo inteiro? Eu penso, Guilherme, que é o seguinte, se você não tem meta, qualquer lugar que você chegar tá bom, não é isso? Qualquer lugar que você chegar tá bom. Então, você tem que ter algumas metas, né? Em tudo na sua vida, né? Você quer ter quantos filhos, né? Eu vejo alguns jogadores e algumas pessoas que falam, quero ter 5, 6, né? O Marçal lá, o Cristiano Ronaldo. O cara tem que ter meta. Para ele chegar no 5º filho, ele tem que começar no primeiro, tem que fazer o segundo, não é isso? Né? Quando eu comecei, por exemplo, a investir em imóveis, eu tinha uma meta, não, eu quero ter X número de imóveis. Então, eu preciso fazer em quanto tempo? Né? É aquela história, né? Para juntar 240 mil, quem ganha 20 mil, quem ganha 2 mil por mês, vai juntar. O tempo só que é diferente, né? Então, se você tem a meta e determina o tempo, o fator tempo que é o diferencial. Então, você tem que começar. Se você não colocar meta e não correr atrás dela, né? Colocar e acompanhar, olha, não deu esse mês, eu precisei fazer algo diferente. Então, tá, mas mês que vem, o que eu posso fazer além? Eu tenho que suprimir alguma coisa aqui para chegar lá. Então, o mundo realmente hoje, né, as pessoas não são muito acostumadas com essas metas, mas quem coloca meta consegue chegar mais lá na frente, né? Eu tenho, por exemplo, a questão de fundo imobiliário, por exemplo, algumas pessoas que eu ajudei e coloquei. Poxa, a pessoa não consegue investir em ações, não consegue empreender, não consegue comprar um apartamento para alugar, uma sala. Comece aí com fundo imobiliário, que seja. Tá guardando dinheiro, tá tendo um retorno mensal ali, alguma coisa, né? Alguma coisa, se a pessoa tem vontade de empreender, ok. Mas eu sei também que tem pessoas que, digamos assim, elas gostam de ser empregadas. Ela não quer ter essa... Não, eu quero chegar no final do mês, ter meu salário bonitinho, não quero ter confusão. A gente entende, tá bem também. Tá bem. Não tem problema. Não tem problema, né? Você vai realizar o sonho de outro, mas tudo bem, né? Cada um tem seu sonho, né? Então, mas para empreender, para buscar as coisas, eu acho que a gente tem que ter meta, né? Eu vejo de você, né? Estamos entrevistando, mas eu vejo de você. Você é um rapaz que coloca metas e quer avançar as metas, né? A gente tem que, né, bater palma para a gente mesmo quando você bate a meta, seja uma meta pequena, né? O Alan, por exemplo, bateu uma meta recente com a gente lá, né? Bem pequena. 20K. Mas
Só bateu a meta. Não, parabéns. Joia, né? Aí, Então, Aí, um aplauso, aplauso, finalmente! Gente, eu tô lutando por esse elogio, deve ter umas 2 semanas. E esse Obrigado, elogio foi agora, público, hein? agora foi público. Agora eu fiquei honrado. Eu vou guardar isso. Tá gravado? Tá gravado. Não, eu mando apagar. Não, Não, na edição. Na edição você aqui eu converso, não preocupa não. Mas, presidente, eu achei interessante, e eu já te conheço, né, já há algum tempo, e eu sei do seu interesse pelo mercado de capitais. Eu tento entender, não consigo ainda, ele já tentou me ensinar, mas, enfim, alguma coisa buga na minha cabeça. Quando que começou isso, presidente? Conta essa parte que eu sei que você gosta, você já faz há bastante tempo. Como que começou isso? Inclusive tem a placa de vídeo aí liberada para poder minerar quem quiser comprar a placa de vídeo boa. Tá O vendo? presidente tá vendendo, viu? Ah, é? Então, essa questão começou mais ou menos em 2005, Alan. 2005, uma questão de fazer day trade com ações, sabe? Mas aí você começa, você toma gosto pela coisa, né? De você fazer um estudo, estudar e ver realmente aonde que você conseguiu ganhar. Obviamente você não ganha sempre, você acaba perdendo, mas você começa a investir em algumas ações, alguns ativos, né? Mais consolidados do mercado e começa a gostar. Você vê aquela meta sua chegando. Só que em 2008, né? Nós tivemos um problema muito sério e 2008 foi a bolha? Foi a bolha. Então, assim, aquilo ali deu um estresse, né? Deu estresse em muita gente, né? A gente sabe dos problemas, muita gente até se suicidou, né? Ali realmente eu perdi pouco mais de 50% do meu capital que estava investido na bolsa, né? E foi tentando recuperar aos poucos. Então, ali deu um baque, eu dei uma parada e depois retornei novamente, né? Mas ali, em 2008, realmente, muita gente, quem realizou, né? Acabou realmente perdendo um valor financeiro significativo. Então, começou lá atrás, em 2005. Eu e mais 2 amigos, a gente começou a estudar bastante, né? Tinha um médico, Storner, né? Ele tem um canal no YouTube até hoje, ele ensina, ele deixou a medicina para estudar. Ele era muito bom, a gente fez alguns cursos com eles, né? A internet não era o que hoje, né? Então, era apostila mesmo, pegar a apostila e estudar, voltar e ir atrás. Mas foi muito bom. Que bacana. E hoje continua. Está lá com sua carteira, fundos imobiliários, o que mais que você indica? Não, Em tem que alguns você ativos investe? aí. Você, assim, se você pudesse dar uma dica para quem está começando, acho que fundos imobiliários, igual você falou. Tem uma regra no Brasil que a gente não pode dar se você não tem o certificado, então eu não posso orientar. Só em off. Entendi. Mas Não, continua, está está firme com as suas carteiras. Vamos lá direitinho, devagarzinho sempre. Bacana. Não parar, não. Quem quiser consultoria, o telefone mais tarde aparece na tela. Você aí que está precisando de consultoria. Presidente. 9793XXX. É isso aí. Então vamos lá, presidente. Não joga XXX no Google, não, que vai dar problema, tá? Gente, por favor. Joga XXX no Google, não. Então vamos lá. Então a gente chegou, criamos o Sócrates, e dali a gente começa o envolvimento com as entidades de classe. Sim. Na lista tem algumas delas. Acho que a primeira seria a SIC. Conta pra gente. Primeiro foi, eu acho que foi simultâneo, né? A SIC e Sinep. E é interessante o seguinte, né? Até a gente conversando hoje no almoço com o presidente do Conselho Estadual de Educação, é interessante. Quando você chega a alguns lugares, né? Eu lembro que no meu infantil, né? Quando eu formei, há pouco tempo, né? pouco tempo ali no pré-escolar, né? Um pouquinho antes da datilografia. Tinha um menino que falava, tal, que colocaram um tal de Winder para falar, né? E no 8º ano. Ele era para frente desde daquela época lá? No 8º ano também colocaram esse tal de Winder para falar, né? Além no ensino médio, no Batista, na formatura, né? Do curso lá de 4 anos de eletrônica, colocaram o tal de Winder para falar também. E na Newton Paiva, né? Quando eu fiz matemática, na licenciatura plena, também colocaram o Winder para falar. Então, quando eu chego nessa idade de classe, eu não sei se eu falo muito, o que aconteceu. Mas eles te põem para falar. Se a minha esposa não deixa eu falar em casa, né? Então eu tenho que falar na rua. A gente começou a criar algumas coisas lá em Contagem, né? Dentro da Associação Comercial e Industrial de Contagem, que foi a Câmara das Escolas Particulares, né? O Aloysio, que era presidente da CICO à época, ele criou 33 câmaras setoriais, de diversos setores, né? Do desenvolvimento em Contagem, e uma delas foi a escola. Aí a gente começou a fazer um trabalho, a gente fez os jogos de integração das escolas. Durante 10 anos, a gente reunia as escolas num período. O que com esses jogos? Ele teve até uma notoriedade. Aí, o que você me conta? O que aconteceu? Como é que chamava esses jogos? Ginepac. Ginepac. Então,
Teve a maturação, o início, foi maturando, e chegou num ponto que, no ciclo, teve seu ciclo e encerramos ali, achamos que chegou no ponto que deu, né? A época, cada um foi para um lado e não conseguimos mais. Mas a Câmara foi muito importante, né? As atividades que a gente tinha locais de treinamento, que a gente reunia para fazer o treinamento em grupo, a questão de brigar por algumas coisas em Contagem para o nosso segmento. Foi interessante, você vê, por exemplo, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal de Educação em Contagem hoje. A gente tem 4 representantes da escola particular, né? Em BH só tem 40 conselheiros e só tem um da escola particular. Isso é fruto do trabalho que a gente começou lá atrás, né? Vários diretores, né? A Cristiane, que é a nossa vice-presidente, o Flaviano, a Ieda, a Marilza, vários diretores, a Nilda, a Norma, né? Comecei a citar o nome, tem que falar também, né? A Soraya, a Márcia, a Vanessa, várias pessoas estiveram ali com a gente e formou esse grupo. Então, esse grupo era muito forte, a gente conseguiu fazer muita atividade. Então, esse crescimento, Alan, né, colocamos sino da SIC, ele refletiu dentro do Cinep. Tanto que a gente criou a regional de Contagem dentro da SIC. A gente trabalhava... A regional não existia. Não existia. Não. Aí a gente criou essa regional na época e conseguimos trabalhar junto. Aí eu fui para o Cinep, né, lá na SIC eu fiquei como vice-presidente, presidente de Câmara, tal, ajudando em várias... porque a SIC ela participa de vários conselhos no município, né? Todos os conselhos no município, a SIC tem uma cadeira. Então, participei do conselho do FAT, por exemplo, vários conselhos em Contagem. E você acaba ficando meio que conhecido, né? E dentro do Cinep não foi diferente, né? O trabalho foi aparecendo e teve a oportunidade de participar da comissão de negociação. Eu coloquei à disposição e fiquei lá, por exemplo, 14 anos na comissão, onde eu aprendi muito, né? Muita gente achava até que eu era advogado, e a gente ia para o tribunal, o desembargador, o doutor Winder, não sou doutor não, sou só professor. Desde o princípio. A gente fez uma reunião, até numa faculdade, no Milton Campos, né? Ele começou a falar da convenção coletiva, eu disse, que orgulho, gente. Como é que esse homem fala bonito? Então, foi 14 anos à frente da comissão de negociação. À frente não, né? Eu ajudava na comissão. Compunha a comissão, nós estávamos sempre na liderança ali, né? Com o Milton Cabral e depois com o professor Mário. É um trabalho muito gratificante, onde você vê realmente a necessidade da escola, né? É muito heterogêneo o nosso setor, né, educacional em Minas. Tem escolas de mensalidade de 7 mil, de 3 mil, de 1.000 e de 500, né? Então, você tem que entender ali dentro, quando você está negociando, você está negociando para todos. E as dores são diferentes, né? Você está dentro do mesmo segmento educacional, mas está no mar, né? Mas uns estão num transatlântico, outros estão na canoinha, né? Então, você tem que negociar para todos. E você começa a entender as dores e saber que dali você tem que planejar para que atenda a todos, né? Então, o Cinep hoje é um Cinep que ele consegue agregar uma instituição que tem 90 mil alunos e uma instituição que tem 90 alunos, né? Então, essa formação, eu acho que ela não vem assim de um dia para o outro, né? Então, se começar lá da Itautec, quando eu vejo os cursos que eu fiz pela Manager, né? Tem uma coisa, Bruno, né, que se falava na época, que você tem que tratar todos os funcionários iguais, né? E me ensinaram lá atrás, há 30 anos, que não é bem assim. Tem funcionário que você tem que falar com ele todo dia, meu amigo, você chegou atrasado, amanhã, tenta chegar na hora. Tem funcionário que tem 30 anos da empresa, ele nunca chegou atrasado, você nunca vai precisar falar, né? Então, assim, cada funcionário você tem que ter uma habilidade diferente para tratá-lo. Você trouxe uma coisa que sua fala que eu achei interessante, que eu queria explorar, que é o desafio do líder de tomar uma decisão com tantos agentes, tantas variáveis, no caso do Cinep, que você tem as escolas que vão ter ali um ticket médio muito alto e outra muito baixo, e o impacto é linear, já que não vai ter essa segregação. Como líder, como gestor e à frente hoje do Cinep, como você descreveria esse desafio e como você consegue trazer esse equilíbrio para entender que aquela proposta foi a melhor dentro de um cenário de tantas variáveis? Você vai, faz a reunião, volta, como é que isso acontece em termos de prática? Assim? Mas basicamente é isso mesmo, eu ouvindo, sabe? Então hoje eu tive, por exemplo, a reunião com um diretor-geral de uma das maiores instituições de Minas Gerais, né? Ele não tem problema de pagar 2 vezes e meio piso, né?
E a gente tem que reunir, a gente teve reunião à tarde com outras instituições, que a gente sabe que elas têm muita dificuldade de pagar o PIS. Então, é ouvindo, sabendo aonde que dá para pontuar, onde que dá para ir com uma instituição, onde que dá para ir para outra. Você pega, por exemplo, os grandes grupos hoje, né? Uma Ânima, uma Croton, uma Eleva, né? Os objetivos deles são diferentes do objetivo de uma escola que tem ali 100, 150 alunos, que o proprietário ele é secretário, ele é diretor, e ele é diretor, né? Então, você tem que ouvir, e não dá para fazer um MMC, né? O cara quer 10 e o outro quer 5, deu 7,5. Não é assim essa conta, né? Então, tem algumas coisas que você tem que conversar com a pessoa e a gente tem que ter a sabedoria, né, de saber falar um não, né? Tem algumas pessoas que vêm com algumas ideias e dizem, olha, isso não dá, né? Não dá. Não, mas eu preciso. Tá, você precisa, mas infelizmente não dá. Isso aqui não dá, né? A nossa convenção em Minas ela é muito pesada para a escola, né? Mas é fruto de quantos anos de convenção que a gente tem, né? Não dá para mudar algo na convenção hoje que foi colocado há 40 anos atrás. Criou-se uma cultura, né? No ano passado nós negociamos, a gente conseguiu negociar muito bem para a escola particular, onde os professores não foram prejudicados, mas teve benefícios tanto para os professores quanto para as instituições de ensino, né? Hoje, um professor em Minas Gerais ele tem bolsa de estudo numa outra instituição. Isso não acontece em outro estado. E quem faz isso? É o Sinep, né? É a instituição de ensino que beneficia, né? Nós estamos... hoje, por exemplo, os cursos superiores, né? Eles têm muitos alunos, filhos de professores, né? Então, é justo que esse professor do curso universitário não tenha uma bolsa na educação infantil? Não é um benefício para a pessoa da educação infantil, um professor de educação infantil, ter o filho dele na universidade tendo um desconto considerável? O inverso também tem que ser considerado, né? Estudo da neurociência defende justamente o que você está falando, né? Porque a mudança, a escolha, essa motivação, ela é fruto de um benefício percebido e tempo. Então, nenhuma empresa perde quando um professor de uma faculdade tem esse acesso. Pelo contrário, se ganha. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, Winder. A SIC, Rotary, a PAI, Sinep, você esteve à frente com governança, presidência. A parte política do Winder, ela foi aflorada com essa escuta e ela hoje permite que você consiga administrar algo tão variável como o Sinep, ou você acha que foi uma habilidade que você já tinha? Porque a gestão política, eu particularmente eu não conseguiria estar na cadeira que você está, porque eu acho que a habilidade política, a habilidade de conversar e escutar esses vários agentes, porque você tem vários interesses. Quando você tem, às vezes, um grande que quer pagar acima do piso, estrategicamente faz sentido para ele, porque ele sabe que ele vai criar uma relação darwiniana ali de elevar, evoluir o valor e você seletivamente eliminar aqueles que não conseguem. E você, como gestor político, né, gestor presidente de uma entidade de classe, a política fez essa diferença na sua vida? Como é que você vê a política na sua vida ou não? Foi uma habilidade nata? Como é que você vê Presidente, isso? Oi. Só que essa resposta aí você vai segurar um pouquinho. Sim. Boa! Porque nós vamos fazer um breakzinho aqui de 2 minutos com essa turma. Para quem está ao vivo, vocês vão ter aí a condição de ficar vendo a bagunça que vai acontecer aqui nesse momento. Vocês só não vão E para aquele que vai pegar ali o gravado, você vai ter uma vinhetazinha, você vai ter uma propaganda fenomenal. Turma, voltamos em 2 minutos. Logo, logo, o presidente volta com a resposta dessa habilidade política que, na minha opinião, é uma das mais difíceis. Aqui, voltando então, gente. Vamos voltar com um climazinho mais animado, porque esse clima tá ficando pra baixo, eu quero todo mundo animado. Gente, é isso aí. O Bosta On é isso, é uma oportunidade de a gente falar, brincando também, se divertindo, mas de coisas sérias, de assuntos relacionados ao mercado de trabalho, ao mercado das profissões. E eu retomo então a pergunta, porque para muitos líderes o que falta realmente desenvolve inteligência emocional, desenvolve habilidades cognitivas, cria competência,
mas a gestão política, aquela habilidade política de se relacionar com agentes tão diferentes, de interesses tão diferentes, não é algo tão fácil de acessar. E eu retorno para você, presidente. E aí, é inato? Você desenvolveu como? Quantos caminhos das pedras para a gente? Eu não sei se é inato, né? A primeira fala que eu falei é essa questão da formação, né? Você começa, uma empresa que eu trabalhei, trabalhou muito a questão gerencial, né? De gestão, e não tanto política, mas de gestão. E com o passar do tempo, né? Com a escola e eu trabalhando com as entidades de classe, né? Estando ali nas entidades de classe, você vai criando essa habilidade e acaba desenvolvendo, né? Um talento, digamos assim, que você vai desenvolvendo em cima de ouvir as pessoas, né? Saber as dores, saber onde que pode apoiar, né? E escola, quando você está ali efetivamente no chão da escola e começa a atender um professor, atender um coordenador, os profissionais da escola, os pais, né? Então você vê que você tem que ter uma habilidade política para fazer essa gestão, para gestar. Você acredita, você é filho de pastor, Sim, você acredita que você falou também no começo, né? sim. Que a participação na igreja ajudou a desenvolver essa habilidade? Não tenho dúvida disso, porque se você está na igreja, qualquer que for, né? No meu caso era a Igreja Batista, tem ali a escola dominical. Você pede uma criança de 8 anos para ir à frente, ler um versículo bíblico, né? Um versículo lá da Bíblia, e depois que ele acabou de ler aquele versículo, ele explicar aquele versículo, você está treinando aí leitura, interpretação de texto e falar em público. Pelo menos 3 coisas, né? Pelo menos 3 coisas. Então isso, Alan, eu acredito piamente que ajudou muito na minha formação, né? De falar em qualquer lugar, eu não tenho dificuldade em falar. Posso até errar algumas palavras, não tem problema, talvez o meu vocabulário não é tão extenso, tão bonito, mas eu não tenho problema de falar, né? Eu já dirigi quando eu era presidente da, da Associação Batista Mineira, da Juventude Batista Mineira do setor oeste de BH, a gente fez eventos com 1.000 jovens, né? Então, você está à frente de dirigindo, são pessoas que estão ali conversando, se tem uma, se tem duas, se tem 10, se tem 1.000, para mim é a mesma coisa, você vai falar do mesmo jeito, não tem porquê, né? Eu percebo na sua biografia, esses relatos que a gente está ouvindo aqui, que também essa gestão política nasce de uma presença sua no contexto social, no contexto do assistencialismo, desse engajamento. Estou enganado? Porque você fala da igreja, você fala de ajudar. Como é que você gere esse desenvolvimento político também no aspecto social? Como é que você traz? Você já teve a oportunidade de criar um benefício que você fala, bom, se eu parasse hoje, eu trouxe algo útil para a sociedade, eu mudei a realidade de uma comunidade. Você teve já essa oportunidade? Eu acho que esse legado que a gente deixa, né, ele vai de diversas formas, né? No Rotary, por exemplo, quando eu fui presidente do meu clube, presidente lá da Casa do Rotariano de Contagem, e depois eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Subsídio Distrital do distrito, né, que o meu Rotary Contagem participa. E ali, o Bruno, foram N projetos que a gente conseguiu ajudar. Bacana conseguir ajudar, mas para além disso, era muito difícil você pedir o recurso financeiro para o Rotary liberar aquele recurso para fazer, né? Então, o que a gente criou? A gente criou um formulário em uma página, a pessoa preenchia ali à mão mesmo, né? Já estava só preencher a mão e assinava lá embaixo, ele e o presidente do clube, a gente liberava o recurso financeiro para fazer. Então, assim, eu acho que um legado, por exemplo, bacana no Rotary que eu coloquei foi a gestão de liberar recurso para fazer projetos, né? É notório que as pessoas sabem que dentro do Rotary, o Rotary é uma instituição que chega a ser a 98% do valor arrecadado, ele é destinado para atividade de fim, ele não se perde no caminho. Então é um legado que eu acho, na sua pergunta, né? É um legado de ter facilitado a questão de fazer projetos, né? Então, 5 anos que eu fiquei lá, foi N projetos. Posso citar alguns aqui, assim, maravilhosos, né? Eu gostaria até de citar um que, para mim, Por foi favor. fenomenal. Irrigação de uma horta comunitária, né? Coisa simples, não demandou muito dinheiro, eu imagino que uns 30 mil reais no máximo à época, mas que beneficiou, né,
uma comunidade ali bem bacana. Eu não vou saber saber a cidade, mas foi uma cidade do interior de Minas que a gente ajudou. Então, assim, algo bacana. Ajudar é bom, né? Quando você ajuda, você ganha mais do que quem é ajudado, né? Você se sente feliz em poder ajudar. E não estou falando de dinheiro, né? Não é que você colocar a mão no bolso e doar R$ 100, doar R$ 1.000. Isso não está fazendo muito. Eu digo assim, não fazer nada, né? Deus te deu muito mais do que isso, né? Não vai arrancar, não vai fazer falta para você enfiar a mão no bolso e tirar R$ 1.000 para ajudar. Mas se você ajudar com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com o conhecimento político e com as influências políticas que você tem, né? Então, isso é um legado. Muito bacana. Eu vou retomar uma outra coisa para tentar fazer um paralelo, porque aqui a gente tem uma preocupação muito grande de estar sempre contextualizando essa relação da liderança, da profissão, do desenvolvimento humano. Você falou sobre a escuta, quando você estava lá atrás como gestor, que você tinha aquele funcionário que sempre chegava atrasado, você tinha que falar, aquele outro que você não precisava falar. Olhando para trás e estando hoje na condição que você está, a gente percebe que você hoje é um ser humano espiritualizado, com muita experiência nesse aspecto político e também no social. Que dica você nos daria, ou para esse gestor que hoje está nos assistindo, como lidar com esse colaborador que está sempre chegando atrasado, e ao mesmo tempo, como motivar aquele colaborador que bateu uma meta pequenininha e acha que mudou o mundo? Como administrar tudo isso? Sinto ironia. Alguém percebeu? Ô, Jones, não foi indireta não, viu? Não, foi diretamente. Foi na fuça. Você reparou que eu nem rimo, tive a seriedade da pergunta. Então, hoje, né, a questão da gestão ela tem que ser bem descontraída, sabe? Eu acredito nisso, né? Muitas pessoas, eu lembro uma vez, Bruno, que eu estava mandando uma pessoa embora, né, desligando da empresa, e a pessoa disse assim, não, você está falando sério? Assim, estou. Aí você está rindo. Eu falei assim, mas olha só, a gente combinou isso, combinou, e você não está conseguindo, então não tem como continuar, né? É melhor você ser feliz num outro lugar. E eu até acredito nisso mesmo, de verdade, sabe? Tem pessoas que, numa instituição de ensino ou qualquer lugar, ela não consegue bater as metas, não consegue ter uma aderência ali naquela empresa e vai para outro lugar, é destaque, entendeu? A gente tem casos, né? Que não é o caso, né? Mas a gente tem casos que acontecem. Então, eu acho que é uma questão descontraída, o Bruno, e você, esse conversar, sabe? E levar as pessoas realmente, amigão, dá para fazer isso? Realmente não dá, não consegue. Tranquilo, vamos partir para o outro lado, sabe? Então, essa questão de metas, né? A gente tem colocado lá no Cinep, a gente tem algumas coisas colocadas, né? Eu aprendi com uma pessoa recentemente assim, coloca o CNPJ. Coloca o CNPJ. A gente vai fazer isso aqui, vamos, tá? Quem vai ser o responsável? Quem é o CNPJ desse cara? Me dá o CPF dele. Me dá o CPF. É o Bruno? Então tá, o CPF do Bruno tá aqui. Bruno, você consegue fazer em quantos dias? Em 10 dias. Eu falo, beleza, 10 dias. Não consegue fazer em 8, não, Bruno? Não, em 10. Beleza, 10 dias. Com 5 dias você dá uma cobrada. Você tá lembrando que daqui 5 dias você vai precisar me entregar aquilo. Tá combinado? Aí a pessoa quando é aquela pessoa que não consegue, ela vai começar a ratear. E você, não, espera aí, você pediu 10, eu te dei 10. Entendeu? Então, assim, é uma questão de conversa, mas a pessoa tem que saber que, se ela prometeu, ela tem que cumprir, né? A empresa, ela vive de resultados, né? Nada melhor para uma gestão, né? Para o ego de uma pessoa, para a autoestima de qualquer pessoa, de conseguir bater a meta que ela conseguiu, seja pequena for, né? Eu costumo brincar com as meninas lá. Você está com 10 coisas para fazer? Faz umas 3, as mais fáceis. Você vai ficar feliz. Fiz 30%. Que seja as mais fáceis. Mas você vai se sentir melhor, né? Quando uma pessoa bate uma meta, seja ela pequena que for, né? Pequena. Ela fica feliz. Ela fica feliz internamente. Poxa, eu consegui. Né? Então, isso é bacana. Então, essa conversa, essa troca, ser bem descontraído, sabe? Fala assim, cara, mas você prometeu, não é isso? Vamos lá? Tá faltando um dia, dá tempo, hein? Dá tempo, né? E isso é a questão de você dar as ferramentas também. Né? Não adianta você dar uma meta para a pessoa e não dar ferramenta, né? Eu vejo lá no Cinep que nós criamos no final do ano um valor que qualquer funcionário pode fazer algum treinamento e a gente vai
até com um certo valor, a gente vai investir para que ele faça esse treinamento, né? Desde que autorizado pelo diretor da área. Ok, nós temos lá uns 50% dos nossos funcionários fazendo. Olha que bacana, né? Uma empresa, 50% das pessoas reconhecerem isso, né? Um benefício para elas como pessoa e vai trazer um resultado melhor, né? Um funcionário engajado, motivado, ele produz muito mais. Né? Vale a pena investir em funcionário? Com certeza, né? Com certeza vale a pena. Né? Eu vejo, como eu disse, desde lá da Itautec, né, que contratava um técnico, passava 3 meses lá em São Paulo fazendo treinamento, eu vejo isso na minha instituição, né, no Colégio Sócrates, né? A gente tem reiteradas vezes lá durante o mês treinamento, grupo de estudos, professores, a Carla, como na parte pedagógica, ela manda as coisas para os professores. A gente tem treinamento contínuo lá, né? A época quando eu tinha ISO 9000, nós tínhamos lá no nosso os pré-requisitos, a questão de formação, todo profissional tinha na época fazer 20 horas de treinamento por semestre. E a gente cumpria isso, tinha que cumprir, senão perdia a certificação. Eu tô te perguntando isso porque eu ouvi, cara, uma frase Sim. hoje que foi assim: a pessoa virou pra mim assim, mas tá fazendo pós? Eu falei, tô. Ela, mas você tá indo lá pra estudar? Eu olhei, falei, uai, mas eu ia lá fazer o quê? Network. Ai! Cara, o que é mais valioso do que o network? Mas network, não tem pós-network agora? Só se for, né? Mas para uns Não. colegas nossos tem. Tem. Uns A coleguinhas, gente- coleguinhas fazem A isso. gente consegue tudo em network. Aqueles Tudo- estudantes profissionais que ficam 10 anos fazendo um curso de 3, Assim, ele vai... Exatamente. Jubilado, ele foi umas 3 vezes. Mas o importante é estar lá. É importante já estar lá. Presidente, mas uma pergunta que veio aqui. Você treina, leva ali com bom humor, mas até onde vale a pena cobrar desse funcionário? Até Tem um onde? limite. Qual é o Paciência. limite que você coloca ali? Olha, poxa, te pedi uma, pedi duas. Até quando a gente vai cobrar isso? então, aí eu acho que é o feeling de cada gestor, né? Como eu fui presidente de alguns lugares, na minha escola, né? Ali digamos assim, é mais bruto. É mais bruto ali, porque ali é meu, né? É meu e da minha esposa. Então a gente consegue levar mais com a rédea mais curta, né? Então, quando eu vou para uma instituição, né, lá no Rotary, por exemplo, que a gente tinha funcionários e tal, então eu tenho que entender a cultura do lugar, entendeu? Saber que a pessoa está ali há bastante tempo e você vai colocando as metas. As pessoas começam a não entregar. Então, a pessoa, eu costumo dizer o seguinte, ninguém é demitido. Não existe, fulano foi demitido. Não, ele não foi demitido. Ele se demitiu. Né? Ele pediu demissão. Porque se ele não consegue entregar 1, 2, 3 vezes, né? Tem uma frase que eu vi outro dia. Se você fala alguma coisa com o funcionário, ele falou 3 vezes com você, desculpa, não dá, não, isso não pode, isso não vai, tá na hora de mudar esse funcionário, né? Então, ô Guilherme, a gente tem que entender a cultura do lugar, né? Na minha escola hoje, né? Meu filho está começando na gestão, né? Então ele tem que entender a cultura ali. Não adianta ele chegar lá na faculdade, pegar um monte de coisa, o professor falar um monte de coisa na cabeça dele, ele chegar lá na escola, não, tem que fazer isso, isso, isso. Não é assim. A escola tem 28 anos, tem uma cultura, né? No Cinep foi a mesma coisa, né? Então tem algumas pessoas que estão lá, né? Elas entenderam a mudança de cultura, tem uns que não entenderam e optaram em sair, né? Então, e não foram demitidas pelo Winder presidente, né? Inclusive, na nossa gestão lá, a gente fez diferente. Olha, cada diretor tem a sua caixinha e ele vai cuidar. Na última reunião de diretoria, foi até interessante. Um diretor falou assim, engraçado, tem não sei quantos anos que eu participo aqui, eu nunca tive oportunidade de fazer o trabalho que eu estou executando hoje, né? Essa diretoria é minha e eu tenho trabalhado. Eu Tem contrato, autonomia, né? tenho autonomia para desenvolver o trabalho, né? E esse ano, né? Diferente do ano passado, que a gente fez um planejamento estratégico de execução, né? Não só estratégia, mas de execução do ano, né? Esse ano de 2023, os diretores entregaram até em dezembro o planejamento deste ano, né? Então, cada diretor sabe exatamente o que e quando vai fazer, né? Escola é assim, por que o Cinep não pode ser assim? Escola, você sabe quando vai ser a festa junina desse ano, e você definiu isso quando? Em outubro do ano passado. Né? O dia que vai começar o treinamento das danças, né? O dia que vai ser a formatura, onde vai ser pode até mudar, mas a data já está colocada, já está no calendário da escola. Então a gente lá no Cinep, a gente não tinha essa cultura.
Tem a cultura que 2 anos tem encontro mineiro de educação e vai ser em algum lugar. É isso? Tá. Mas como? Então, esse ano não. O planejamento foi feito ano passado. Isso ajuda tudo. Ajuda a pessoa a bater uma meta de captação de recursos, por exemplo, de planejamento, que seja até pequena a meta, mas ele consegue, né? Se não conseguir, teve 1 ano para conseguir, né? Nós temos Prazo teve. prazo teve, Prazo né? teve. Nós temos mais 2 eventos grandes esse ano. E desde o começo ele tá falando que o tempo é muito importante. O tempo é muito importante. Porque essa meta só foi batida porque ela era pequena, né? Se fosse Pequena, maior, né? Nós temos mais 2 eventos esse ano, entendeu? Já tem a data. O local talvez vai até mudar. Eu fiquei Mas sabendo. então, se não conseguiu cada um no seu planejamento ali, alguém, por exemplo, tem uma questão de captação de recursos de patrocínio, se não bater, é porque não quis. Tempo teve. Teve. Foi... Desde dezembro, ele sabe. Aqui, eu recebi que essa pessoa lá, ela costuma superar as metas. Ano passado foi assim. Depois a gente tem que acompanhar de perto esse profissional. Mas vem cá, voltando. Ô, Joe, você quer entrar nesse assunto? Não. Não, porque se quiser a gente até entra. Já tá ao vivo mesmo, a demissão ao vivo e nada é a mesma coisa. Olha, e eu acho que a audiência ia subir. Você imagina, Eu acho ia que a ser audiência... tudo que a gente ia precisar aqui, né? O corte da mesa. Eu ia ser o corte mesmo. Ia ser um corte. Mas vamos lá, presidente. Voltando aqui. Mas, parabenizar, presidente. A Trabalho. gestão do Cinep é outra. Tá de parabéns. Obrigado. Presidente, quando a gente começou, né? Você chamou o seu time, eu faço parte desse time inicial. A gente sempre levou aquele mote que o Cinep é para todos. Você é o primeiro presidente do Cinep fora de Belo Horizonte, né? Em função disso, de você ser um presidente de fora, ser um presidente interior, terceiro presidente proprietário também, né? Sim. Você viu essa importância do Cinep. Deixa eu passar a mão na sua barba aqui. Por quê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui isso? Isso. Nossa, que delícia. Em Eu vou errar, direção à chapeleta. Foi aí pra mim. Eu vou errar toda hora para receber esse carinho ao vivo. Agora eu vou fazer questão de errar. Aqui, assim vocês me ouvem. Mas voltando, presidente, ele atrapalha até a estruturação da minha pergunta. Mas assim... Mas eu achei curioso o seguinte, na direção da chapeleta. A gente tem que levar com um pouco mais de seriedade. A verdade é que o boss tá engraçadinho hoje. O boss tá engraçadinho hoje. Mas, presidente, terceiro presidente proprietário, primeiro fora de Belo Horizonte. Eu juro que é a última coisa. Para de bater na mesa, por favor. Hoje a gente não Eu não, na boa, eu me segurei durante 1 hora que eu tô me segurando pra você parar de bater nessa mesa. Hoje a gente não vai render. Mas, presidente, conta para mim aqui essa questão do Cinep é para todos. Da onde que você tirou essa temática e hoje você direciona realmente? Porque o Cinep há muito tempo, o Gui também já é filiado há muito tempo, e tinha-se essa impressão que o Cinep era para as grandes escolas. Conta pra gente. E é verdade, isso rodava entre os pequenos. Existia essa falácia. Existia. E você veio com a ideia de tirar isso, de desmistificar isso. Conta pra gente por que dessa criação desse mote, dessa campanha, e o que é o planejamento para os próximos 3 anos. O primeiro a gente já mostrou bastante resultado. Para os próximos 3 anos, para que a escola pequena enxergue no Cinep o apoio que eles precisam. É uma construção, Alan. É uma construção. Então, quando a gente pega aí 20 anos de Câmara da Escola Particular de Contagem, né, lá da SIC, junto depois com o Cinep, é uma construção. Então, não tem como falar assim, é a partir de agora, né? Então, até a chegada na presidência foi um trabalho, não só meu, de várias pessoas, né? Então, por exemplo, nos últimos 4 anos, quando eu fiquei como diretor financeiro e nos últimos 7 antes na presidência do Emílio e nos 4 últimos agora da presidente Zuleika, né? Então, eu acho que eu consegui aprender muito, tanto lá com o Emílio quanto agora com a Zuleika, eu viajando o Brasil inteiro, conhecendo os outros sindicatos e vendo que o nosso sindicato ele é muito bom, o Cinep-MG, ele tem uma estrutura diferenciada, né? Eu acredito que o nosso sindicato é o terceiro do Brasil em número inclusive de funcionários, entendeu? E com a estrutura que a gente tem, a gente não produz tudo que a gente tem condições de fazer. A gente faz muita coisa bacana, o nosso Cinep é maravilhoso, mas a gente tem uma Ferrari na mão. E essa Ferrari, ela pode andar bem, muito melhor, e ela não está andando tanto. Então, com esse time que a gente montou, um time qualificado, um time mais técnico,
mais técnico, e se a gente conseguir, e eu acredito que a gente está conseguindo, trabalhar as peças da melhor maneira possível, a gente vai conseguir fazer, né? Quando você coloca aí o ano passado, no nosso planejamento estratégico, o ano passado tinha reconhecimento dos educadores mineiros, que são referências nacionais, né? Então nós criamos o Prêmio Guimarães Rosa. Ok? 5 pessoas, 5 mineiros de escolas particulares mineiras que destacam, né? Vou colocar aqui a Priscila Boy, por exemplo, hoje. O Ragazzi, os 2 palestrantes mineiros. Parabéns São pro Ragazzi, pessoas, gente. poxa, são Deus pessoas. livre. Eu estive no Encontro Gaúcho de Educação. A Priscila Boy palestrou para 2.000 pessoas, um palco aquele 360 ao meio. Ela foi aplaudida de pé. Ninguém tinha sido aplaudida de pé. Ela foi aplaudida de pé. Realmente, a Priscila Boy, ela é prata da casa. Muita gente fica, Priscila, já ouvi muita Priscila. Tá, mas vamos ouvir de novo. Ela é excelente, né? O Ragazzi, o outro que também foi aplaudido de pé lá em Porto Alegre. Então, o exemplo que eu estou te dando, né, do Prêmio Guimarães Rosa, foi o ano passado. Então, a escola mineira, a escola de médio porte, de pequeno porte, ela é contemplada como dentro do Cinep? Com treinamentos, por exemplo. Uma escola pequena, uma escola grande tem um orçamento aí de 500, 800 mil por ano para fazer formação dos seus professores. E a escola pequena não tem isso. Então, dentro do Cinep, ela encontra apoio para isso. Ela tem os treinamentos, né? Nós contratamos uma pessoa do mercado, em mais de 200 currículos, a gente achou a Andresa, nós contratamos, ela está fazendo um trabalho maravilhoso. E a régua que eu coloquei para ela é cursos excelentes. Eu não quero curso bom mais no Cinep. Curso bom você encontra em qualquer lugar. Então, ela tem que fazer a seleção. Mas é amigo do diretor, tal, não sei o quê. Andresa, se você falar comigo, não, eu vou calçar a cara e vou falar com o diretor. Não vai dar para colocar essa pessoa, porque aqui a nossa regra está alta. Então, a escola de pequeno porte, de médio porte, ela encontra abrigo nesse guarda-chuva do Cinep. E, para além disso, né, a questão, por exemplo, da CCT ano passado, por exemplo, da questão do índice, né? Quem acompanhou a negociação e seguiu as orientações do Cinep, ele conseguiu ter um equilíbrio financeiro melhor, né? E chegou quase 96%, não é um número exato, de redução na folha de pagamento durante o ano. Por quê? A folha de pagamento em Minas Gerais, o nossa hora-aula, Guilherme, ele é muito alta, sabe? Em relação aos outros estados, né? Você pega um adicional esta classe, em Minas Gerais é 20%, os outros estados é 5%. Então, se você pegar a sua folha de pagamento, 15% a mais do que um outro estado. Então, é muito complicado. Então, as escolas menores, elas sofrem mais com isso, né, de pequeno e médio porte. Então, elas precisam estar dentro do Cinep. E elas vão ser ouvidas hoje, que eu te falei no início. A gente tem que ouvir todos. Uma escola, talvez, que não tenha problema de pagar um piso do valor que é, mas uma grande maioria tem. Então, é um detalhe, mas ele precisa ser visto. E a questão, né, que você coloca aí do nosso planejamento estratégico. O ano passado foi atípico? Sim, né? Cinep, 75 anos, a gente fez 3 eventos maravilhosos, grandiosos, né? Um evento do final do ano para coroar com um cantor, né, de renome nacional, que foi o Guilherme Arantes, com mais de 1.000 pessoas no Valorec. E esse ano, o que a gente tem de novidade? Vai ser lançado agora dia 23 o Prêmio Escola Brilhante, né? É um prêmio que a gente, como eu disse, a gente está inventando a roda. A gente tem isso em Porto Alegre, tem isso em Maringá, tem isso no Paraná, tem isso no Distrito Federal e no Espírito Santo. São as boas práticas, né? Boas práticas. As boas práticas. Então, nós criamos, né? A princípio, a gente criar um leque maior, mas a gente reduziu em 3 segmentos, né? Educação infantil e anos iniciais, anos finais e ensino médio, e um outro para ensino superior. Só com um detalhe, com um tema para todos, né? E vão premiar o primeiro e segundo lugar. Então, serão 6 premiados, né? Toda escola sindicalizada poderá participar. O edital sairá agora, dia 23, onde a gente vai fazer o lançamento oficial. Vai premiar o educador mineiro. Você tem na sua escola aqui uma atividade que é excelente, por que não colocar isso no mercado para as outras escolas saberem? A mídia só pega coisa ruim em escola. Aconteceu isso, aconteceu aquilo na escola. Vamos dar conteúdo bacana para a mídia, né? Isso vai gerar lá, eu acredito, no mínimo uns 30 projetos que a comissão vai ter que avaliar e chegar. Né? Vai ter uma comissão para avaliar. Então, vai ser conteúdo positivo na mídia para a escola particular. Esse é um item. Outro item que a gente vai colocar para esse ano
é a questão do nosso estúdio, né, que já está pronto, vai ser inaugurado também dia 23, onde a gente vai fazer entrevista com gestores, com educadores, com pedagogos, com médicos, colocando boas práticas. E isso vai ajudar muito a escola pequena, sabe? Porque ela vai ligar no canal do Cinep, né, canal Cinep, que já tem, TV Cinep, canal Cinep, a gente vai chamar Educação. Ele vai trazer coisas interessantes do dia a dia, que realmente agregue valor, sabe? Não é uma coisa assim, nada do outro mundo, não. É coisa que realmente agrega valor, que vai pegar um mais um é dois mesmo, tá aqui, é fácil, dá para fazer. A gente quer trazer bem para perto, trazer bem para a realidade. Então, é o segundo item. O terceiro e mais dois que a gente vai fazer, um é com parceria, e o outro é exclusivo nosso, é a questão das missões, né? Nós vamos fazer a missão internacional, né, lá para a Estônia e a Finlândia, né, em parceria com a FENEP, vai ser lançada também com todo o material, quem quiser ir e tal, é em parceria. E a outra exclusiva do Cinep MG é uma visita nacional, né, que a gente fará esse ano, no mês de junho, para o estado de São Paulo, vai ser lançado também dia 23. Para conhecer escolas de lá, de São Paulo, de referência. Eu sei que tem o Guilherme, por exemplo, ele já visitou escola, né, na Estônia, Vale do Silício, Londres, para tudo que é lado. Ele tem condições de fazer isso, mas a maioria das escolas não tem. Então a gente está fazendo uma parceria, né, para visitar as escolas nacionalmente e para trazer coisas boas para as escolas mineiras. São esses 4 do nosso planejamento estratégico para esse ano. E para o ano 2024, nós teremos também, não posso falar que é surpresa. Gente, aproveitando aí o momento, o presidente trouxe aí toda essa informação, vai ter um curso no Cinep de LGPD com a Patrícia Peck. A gente teve a oportunidade de estar com ela lá, né? Em São Paulo. Turma, é de uma importância absurda para a escola, porque ali você pode salvar a sua instituição em uma situação de crise, ou se você não souber o que você está fazendo, você pode afundar a sua instituição. Então, quem tiver oportunidade, vá ao cinema, faz a inscrição lá para a apresentação da Patrícia Peck em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, a gente não acredita que um comunicado na entrada da sala faz toda a diferença no que vai ser divulgado na mídia. E a mídia é cruel. Presidente, como é que você vê hoje o papel da mídia na educação? Como é que você enxerga influência, né? a influência que essa mídia está tendo hoje? Está jogando contra, está jogando a favor, faz bem, faz mal? Como é que está funcionando? A internet com toda essa liberdade, eu não vou falar libertinagem não, mas próximo a isso, como é que você enxerga esse movimento? Olha, a questão da mídia hoje, das redes sociais e da mídia, não é só na educação, né? É em todo setor, né? Inclusive quando as pessoas falam, mas o aluno não respeita mais o professor. Não, não respeita o professor, não respeita o padeiro, não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o tio, não respeita a avó, nem empregada de casa, né? Então, a questão da mídia, Guilherme, ela, na questão da educação, ela é um tratamento igual para todo segmento. Nós, da educação, eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa, sabe, Guilherme? Porque a gente não dá para a mídia coisas boas. E o que a gente está querendo colocar no Cinep esse ano é dar conteúdo para eles bons, né? Mandar para eles release. Olha, aqui no IEMP tem uma sala de maker digital, uma sala de maker físico mesmo. Físico, e que faz isso, isso e isso. Os alunos aqui conseguem fazer isso, isso, isso. Eu trouxe isso lá do Vale do Silício. A gente não fala isso para a mídia, a gente precisa falar. E o Cinep, como representante da Escola Mineira, eu acho que ele tem que abrir essa porta, sabe? Então, quando o presidente do Cinep fala, seja ele quem for, o presidente do Cinep está falando, tem um peso muito grande, né? Então, a gente precisa abrir esse canal. A mídia, infelizmente, né, ela vende notícia ruim, né? Não vende que o marido chegou em casa, levou uma cesta de bombom para sua esposa, ele fazendo 3 anos de casamento. Não vende. Isso é filme de herói que chama. Não vende, né? Isso não vai vender notícia, não vai vender jornal. Isso não é definição de fake news, não? Mas se ele chegou em casa e bateu na esposa e espancou, vai gerar mídia, né? Então, o que acontece? A gente precisa gerar conteúdo,
conteúdo relevante, conteúdo positivo, para que a gente seja notícia boa, né? E a escola, quando você pega, por exemplo, né, se bate muito na questão da escola. Os números da escola mineira são excelentes, né? A escola particular brasileira, eu costumo dizer que ela não é boa, ela é excelente, né? Se a gente pega as escolas particulares naquela avaliação do PISA, Guilherme, né, saiu aquele relatório que a FENEP fez muito bacana lá, a gente fica entre os 10 primeiros lugares, a gente é melhor do que Estados Unidos em alguns setores, melhor do que Itália, melhor do que Espanha, em diversos segmentos. Então, a escola mineira e a escola brasileira, volto a repetir, não é boa, ela é excelente, ela é muito, muito, muito boa. Só que a mídia isso não vende, né? Então, a gente precisa vender. E a escola mineira, muita gente até fala que escola particular é cara. É uma questão da percepção de valor, né? Se você for ver a questão de número mesmo, né? Uma escola particular em Minas Gerais, o valor dela em relação a Brasília, a Rio e São Paulo, ele é muito baixo o valor das mensalidades, né? O valor da mensalidade mais cara de uma escola em BH não chega na metade de uma escola de São Paulo, né? E uma escola mediana em São Paulo é mais cara do que todas as escolas em BH, né? Em termos de valores monetários. Claro que a renda per capita lá é maior, ok, tá, mas os nossos pisos aqui são mais altos, nós temos os custos elevados também, com a questão toda da nossa CCT. Excelente. Presidente, estamos caminhando para o final. Vou passar para o Gui, considerações finais. Eu queria, antes que você passasse para o finalzinho, só que o presidente fizesse o convite. Claro, o maior claro. evento da educação privada no estado de Minas Gerais, que vai acontecer agora no mês de abril. O que vai acontecer, presidente, no mês de abril? Conta pra gente. No dia 14 a 16, no Resort Tauá, em Caeté, teremos o 17º Encontro Mineiro de Educação. Com voz de locutor. Eu percebi. Você Percebeu a entonação aqui? Como é que... Não tem aquele efeitinho, não? Pra ele... Poxa, aqui, efeito é só o meu. Metido. Esse Encontro Mineiro, pessoal, ele foi, né, telespectadores, ele foi feito pensando no educador mineiro, né? A gente fez uma pesquisa tanto da questão do local, que as pessoas pediram que voltasse para o Tauá, a questão dos palestrantes, né? Foi muito bem selecionados. Então temos Monja Ken, temos o Diogo Almeida, né, que é aquele que faz stand-up de professor, que é excelente. Excelente. Nós temos um também não muito conhecido, um tal de Cortella, não é isso? Eu acho que é isso. Acho que o pessoal Mário conhece, né? Sérgio, alguma coisa assim. Mário Sérgio Cortella. Acho que é isso o nome do Que rapaz, Mário, né? gente? Enfim. É o bosta on mesmo. Nós temos a prata da casa, que são excelentes, né? Que é a Priscila Boy e o Ragazzi, né? Que estarão lá. Então, assim, um time nota 1000, né? Eu tô falando que a gente... Ludwig. Isso, o Ludwig também. Então, assim, nós teremos o nosso time de palestrante tá excelente, né? Nós estamos trabalhando muito firme e a estrutura física, que é surpresa. As pessoas vão chegar lá, assim, não estou no Tauá, nós estamos em 2089, de tão inovador que será o evento, né? Aí sim, hein? Então ainda dá tempo, né, presidente? Quem tiver interessado... Olha, Mas tem vaga no Tauá? Para ser sincero, eu não sei se não tem mais vaga, tá? Eu não sei quando vocês vão estar postando esse vídeo, mas hoje, dia 9, parece que tem 2 ou 3 apartamentos só. Então a gente vai abrir day use para que as pessoas tenham acesso ao Encontro Mineiro. Porque ficar hospedado, eu acho que não tem mais. Eu queria só tirar uma dúvida. Final mesmo, final. Sim. Aquela merrequinha da meta comercial que foi batido, vai dar para bancar isso tudo? Gente. Olha, hoje. O Encontro Mineiro é um encontro que, na verdade, é o seguinte, é um presente que o Cinep dá para o associado. Entendi. Sabe? É um presente. Então não depende do desempenho comercial do Cinep. Do Cinep, sim, mas não da pessoa... Do executor. Eu tenho uma pergunta, Bruno, quero até aproveitar aqui, porque em tempos passados, muitas pessoas ficavam pedindo cortesia, me dá cortesia disso, daquilo, daquilo outro, entendeu? Só que os números hoje estão muito elevados, né? Um palestrante. Então, eu quero colocar, por exemplo, que só a inscrição para o Encontro Mineiro, que era R$200, R$300, alguma coisa assim, não paga um palestrante. Não paga. Então, o que acontece? O Encontro Mineiro ele tem um déficit no caixa ali, né?
é o primeiro que a gente está fazendo essa gestão. Vamos ver se o segundo a gente melhora, que a gente consiga pelo menos empatar, sabe? Que dobre a meta, viu? Dobra No a mínimo. meta. Mas eu tô No mínimo. Dobra a meta. recebendo aqui que esse negócio não vai É. ficar bom para mim, não. Mas é um presente mesmo, sabe? Do Cinep, né? A diretoria, a gente conversou dentro do nosso planejamento, dentro da nossa previsão orçamentária, que a gente ia destinar um valor mesmo para subsidiar o Encontro Mineiro. Porque se você colocar lá uma inscrição para o Encontro Mineiro de R$1.000, não teria o número que Viabiliza, né? viabiliza. E a gente quer que as pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade. A educação mineira merece, eu acho que o Cinep gestão atual está de parabéns, aqui representado na figura máxima do presidente. Então agora vamos caminhando para os finalmente. Guilherme, você depois Alan Jones. Muito bom, turma, muito obrigado por aguentar essa turma aqui, que de vez em quando fala umas asneiras, mas faz parte de todo show, né? Ainda bem que tem uma edição. Em seguida, Ainda bem que a gente vai fazer. vai ter uma edição. O ao vivo, sinto muito, me desculpe, acontece, né? A gente está nesse processo aí de maturação, a equipe ainda é imatura, então a gente acontece algumas falhas aqui. Uma consideração final, se não me engano, dia 16, eu não lembro bem o Dia dia. 16. Dia 16. Não, é em relação ao encontro que vai falar sobre a Estônia. É muito importante. 23 vai ser lançado. É 23. Então, quem puder, vá lá, compareça ao Cinep para entender um pouquinho mais sobre a educação na Estônia, o que vai ter de possibilidade para conhecer um pouquinho como que a Finlândia e a Estônia são os primeiros no PISA. Você vai estar conduzindo, né, Gui? Eu vou estar conduzindo essa apresentação junto com o Rafael, que é do Estônia Hub, direto da Estônia, e a equipe da FENEP. Ok? Maravilha. Turma, muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Jones. Pois é. Gente, novamente, muito obrigado. A oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Presidente, obrigado aí pela disponibilidade. Parabéns pelo belo trabalho que eu tenho acompanhado de perto. E é isso. Um grande abraço. Obrigado aí pelo convite. E uma mensagem aqui para nossos telespectadores. Tente ajudar o próximo. Você vai sentir muito melhor fazendo bem. Faça uma coisa boa para o próximo por dia. No final do ano você vai ajudar 365 pessoas, pelo menos. Excelente, excelente. Então você que Esse é meu presidente. falou bonito, né? Falou bonito. Ele é Pelo amor de fenomenal. Deus. E você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece. Compartilhe esse conteúdo. Você vai poder acessá-lo nos tocadores de podcast, nas redes sociais. Siga também o Instagram, o Boss Tá On. Já estamos online lá no Instagram. Em breve, muitos outros conteúdos para você. A gente vai inaugurar página, tem coisa pra caramba aí que vem por aí. Muita novidade. Semana que vem, mais um convidado aqui, sempre falando sobre mercado, liderança, gestão, tudo aquilo que você precisa para o seu negócio alavancar, porque o Boss tá on. É isso aí, galera. Abraço para todos. Uma salva de palmas, equipe. Our time for sunshine, our time for living.